Olá, que bom que você voltou ao nosso canal Voz Batista Brasil. Esse canal que não tem a pretensão de ser a voz de todos os batistas do Brasil, mas tem a pretensão de ser uma voz batista do Brasil, um canal que está aberto, está franqueado. Você pode, como batista, gravar a sua palavra de no máximo até 15 minutos. Pode enviar para mim e nós vamos publicar aqui nesse canal, que nós entendemos que precisamos ter os caminhos para manifestar os nossos pensamentos. Esse canal Voz Batista Brasil não tem como objetivo número um proclamar o Evangelho no sentido tradicional, clássico, que nós batistas conhecemos. Poderemos proclamar sim, mas não é o objetivo número um deste canal. O objetivo desse canal é fazer análises relacionadas ao mundo batista, fazer análises das realidades que nos cercam, que interessa a todos nós, numa ótica de uma pessoa que é batista. Sou batista há mais de 60 anos, ocupo algum cargo de liderança na denominação batista há mais de 50 anos e exerço o ministério pastoral numa igreja batista há mais de 40 anos. Significa que se eu não for batista, eu não sei quem seria batista, não é? Sou batista, amo os princípios batistas, me prendo ao modo de ser dos batistas, respeito as diferenças existentes no meio dos batistas e acredito que ser batista é isso, é respeitar as vozes diferentes, respeitar os pontos de vista diferentes, caminhar de maneira plural naquilo que é essencial. Tá bem? Depois de termos publicado já 3 vídeos, 2 deles temáticos, temos já alguma reação e a minha palavra dessa noite ela é já uma palavra de resposta a algumas reações. A primeira reação daqueles que entendem que eu não sou uma voz batista. E eles entendem isso porque divergem de mim no ponto principal, que foi a minha análise do dia 8 de janeiro, da relação que os batistas têm, ou que responsabilidade os batistas brasileiros têm ou tiveram com o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. E então, esse ponto é um ponto interessante. Primeiro, a reação daqueles que acham que uma pessoa não é batista simplesmente porque ela não tem uma cosmovisão semelhante à dele. A pessoa acha que o mundo gira em torno do ponto de vista. Imagine que os batistas, do ponto de vista documental, a aceitação histórica de sua existência já passa de 4 séculos, e aí aparece uma pessoa achando que o protótipo de um batista é ele. Os 400 anos anteriores, em todas as épocas desses 400 anos e em todos os lugares do planeta, como sendo a maior denominação protestante do planeta, a pessoa acha que quem não se parece com ela não é batista. É claro que não precisa argumentar muito para perceber que essa pessoa não se deu conta, talvez, que não resolveu bem as questões de egocentrismo, né? De achar que a história da humanidade chegou ao ápice com a chegada dela no planeta e elas se acham o protótipo dos batistas do planeta. Isso não é verdade e, portanto, nós estamos aqui para entender que ser batista, segundo algumas pesquisas que já foram feitas, gira em torno de identificar um grupo que segue basicamente 5, 6 princípios. Jesus Cristo como Senhor, as Escrituras
como regra de fé e prática interpretada à luz da vida e dos ensinos de Jesus, a separação entre a administração do Estado e a administração da igreja, a liberdade de crença, o compromisso com uma vida regenerada em Cristo Jesus, a liberdade para proclamar o Evangelho. Basicamente, uma igreja batista tem 5 ou 6 princípios. E as declarações doutrinárias, né? Que nós temos N declarações doutrinárias. Declaração doutrinária é apenas um documento de agenda, de referência para quem quer fazer parte de uma cooperação, uma convenção. Então, você tem países como os Estados Unidos, que tem diversas convenções batistas, não tem uma única convenção. No Brasil, nós temos 3 ou 4 convenções batistas de linhas diferentes, mas geralmente suas igrejas se caracterizam por alguns princípios básicos. Existe um governo congregacional, elas têm autonomia, o pastor não é o dono da igreja, o pastor não é a palavra de Deus da igreja. A palavra de Deus é Jesus Cristo, que nós temos acesso nas escrituras sagradas, a Bíblia, e o pastor é aquele que prega predominantemente nos cultos de uma igreja batista. Mas uma igreja batista acredita no sacerdócio individual de cada crente e é possível ter uma igreja batista que não tem o nome batista. Então nós precisamos entender e amadurecer um pouco mais a cabeça para entender que as igrejas batistas não são idênticas, porque as pessoas batistas não são idênticas, porque o ser humano não é idêntico um ao outro. Nós temos semelhanças e nós temos diferenças. E é nessas diferenças que está a riqueza da humanidade. E eu diria também que a riqueza do povo batista. No momento em que um grupo começa a assumir o comando de uma convenção estadual ou de uma convenção brasileira, e ele começa a articular politicamente para que só fique naquele grupo quem pensa como ele se declara um muito narcisista, achando que a beleza do mundo é todo mundo se parecer com ele. E nós sabemos que não é. Nós sabemos que isso não é verdade. Então, quando isso acontece, é uma tristeza, é um empobrecimento, é um emburrecimento do sistema. Nós estamos vivendo isso em algum grau, a respeito de não respeitar as pessoas que têm uma cosmovisão de vida diferente, embora creiam em Jesus como Senhor e Salvador. Eu estou aqui professando a minha fé em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e fiz isso aos 8 anos de idade, me batizei aos 11 anos de idade, estou numa igreja batista todo esse tempo de vida e eu sou batista. E eu estou aqui como pastor batista, como uma voz batista, não é? Como uma voz batista. Deixa eu dizer aqui, o ponto principal da divergência sobre o que eu falei sobre 8 de janeiro, e você pode olhar no vídeo anterior a respeito disso, continua a haver o ponto da narrativa. E, portanto, não adianta discutir narrativas. Eu recebi pelo WhatsApp de pastores de diversas correntes, pastores que são da Convenção Batista Brasileira, pastores que não são da Convenção Batista Brasileira, alguns com mais respeito, outros com um pouco mais de arrogância, querendo discutir a narrativa. Não adianta discutir narrativa de 8 de janeiro. Né? Mas é importante que a gente tenha a compreensão de algumas coisas. Vamos pensar assim, a verdade, ela é um fenômeno. A verdade é um evento. A verdade é um acontecimento. A verdade é um fenômeno único, é um evento único, é um acontecimento único. A verdade é o fenômeno em si, é o acontecimento em si, é o evento em si. A verdade é isso. Depois que o evento acontece, nós temos narrativas da verdade. Nós temos histórias da verdade. Então, quando nós vamos falar a respeito da verdade de um fenômeno, como o 8 de janeiro,
é natural que você pode ter pontos de vistas diferentes por conta da posição política de cada pessoa, mas, sobretudo, pela posição da existência da pessoa diante do fenômeno, de que relação essa pessoa tem com as informações desse fenômeno, o distanciamento ou a presença da pessoa no momento que o fenômeno aconteceu. Então, é claro que um evento, um fenômeno como o de 8 de janeiro, ele possibilita N narrativas, N histórias. Depende muito do recorte que a pessoa dá, do ângulo que a pessoa escolhe, onde a pessoa estava. Tudo isso é verdade. Nós entendemos isso e nós entendemos tanto isso que nós dizemos que nenhuma pessoa é dona da verdade. Por quê? Porque nenhuma pessoa presencia um fenômeno por todos os ângulos possíveis. Ela tem uma percepção daquilo que o seu olhar permite, daquilo que os seus ouvidos, por exemplo, permitem, enfim, dos nossos órgãos de sentido e da relação com o evento em si. Ou então, se houve uma filmagem, e mesmo havendo filmagem, você tem a informação daquilo que foi filmado, mas ninguém consegue filmar um evento por todos os ângulos. Então, nós acreditamos sim que um fenômeno, um fato, um acontecimento, um evento, a verdade em si, ninguém é detentor 100% dessa verdade. Isso nós concordamos, nós admitimos. Porém, quando a pessoa está interessada na verdade, ela vai ser primeiramente honesta consigo mesmo, que ela não vai ser negacionista dos fatos. Ela quer investigar a verdade. Ela vai procurar todas as informações possíveis para ela construir a sua compreensão do fenômeno, do fato, do evento, do acontecimento, da verdade em si. Então, discutir a narrativa do 8 de janeiro, quando você e eu não estávamos lá, nós temos que admitir que ela foi, a nossa conclusão, a nossa história da verdade é fruto das informações. Agora, se você define que a informação correta é aquela dada pelas pessoas que você acredita e que as pessoas que você não acredita, elas não são capazes de trazer verdades daquele fenômeno, narrativas verdadeiras daquele fenômeno, então fica complicado. Aí você define assim, que a imprensa que eu acredito é de Deus e a que eu não acredito é do diabo. A imprensa que fala mais do candidato que eu apoio é de Deus e a que fala mais do candidato que eu rejeito é do diabo. Então você não está em busca de uma investigação. Então, nós não vamos discutir narrativas, porque narrativas realmente depende, primeiro, da honestidade, segundo, da quantidade de informações que você teve acesso, da qualidade das informações que você teve acesso e como você construiu, elaborou isso na sua cabeça. Então, a minha compreensão é que 8 de janeiro foi um ato antidemocrático que tinha como uma finalidade principal criar uma instabilidade no nosso país, a fim de que o Exército fosse chamado para cumprir o seu papel diante da ordem pública e, a partir daí, pudesse dar um passo seguinte, que era esse Exército assumir o comando do Brasil, como era desejo. Não era desejo de todos os militares, mas tinham militares que desejavam isso. Então, nós entendemos que aquele ato foi um ato antidemocrático e entendemos, sim, que parte significativa, qualitativamente significativa, da liderança batista apoiou um candidato que fomentava a antidemocracia.
um candidato contra as instituições democráticas. E essa foi a minha crítica, no sentido de que uma organização religiosa que tem a história que os batistas têm com relação a princípios escritos, agir dessa maneira é uma incoerência muito grande e eu espero que isso não se repita. A verdade é o fenômeno, a verdade é o evento, é o acontecimento, é o fato. A narrativa é diferente, mas nós temos que pesquisar adequadamente. E eu falarei a respeito disso, por exemplo, sobre educação teológica mais adiante. Como é que essa compreensão da verdade, da investigação, por exemplo, das narrativas, tem a ver com a educação teológica e com o Ministério Pastoral Batista no Brasil, tá bom? Que Deus abençoe você, obrigado por ter vindo mais uma vez e já já nós temos um outro vídeo. Que Deus te abençoe.